Estamos abrindo mais um programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Estamos neste domingo lindo, fazendo uma gravação externa do nosso programa, para vocês participarem também um pouquinho mais da nossa programação, da nossa produção que nós fizemos. Tivemos aí uma semana muito agitada, né, Salete? Verdade. Em virtude aí dos temporais, o que causaram nessas cidades do interior, Roca Salles, em Mussum e ali no Vale do Taquari. E nós vamos aqui fazer uma mensagem hoje que a Salete está trazendo agora nesse momento, a nossa mensagem de abertura, né, Salete, do nosso programa. O que tu trouxeste hoje para nós na abertura? Eu trouxe bom dia a todos aqueles que nos seguem, bom dia, querido, que você que está aí do outro lado, que essa mensagem que Deus manda para nós seja bem-vinda para você, para ti, e que possa fazer a diferença de uma maneira positiva e que aumente a sua fé em Deus. E aquilo que o Reinaldo e eu falamos aqui é muito do que nós vivemos. É a nossa experiência pessoal com Deus que a gente quer repartir. Nós também erramos, e muito. Todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem dessa ajuda de Deus para nós. E quantas vezes nós nos sentimos pecadores, sabemos que fazemos coisas erradas e não temos a coragem de admitir para Deus e não temos a coragem de admitir para quem a gente ofende, seja o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, quem a gente ofende. E aí vem o livro de Salmos, que é bem o centro da Bíblia, o meio da Bíblia, e o Salmo 32. Leia sozinho o Salmo 32 e você vai ver como Davi, que pecou, que adulterou, que mentiu, que não até ele confessar o seu pecado contra Deus, como ele ficou arrasado. E é como a gente se sente também. Então eu vou ler e vocês vão ver como o sentimento que Davi teve ao esconder, ao tentar evitar a sua conversa com Deus, como foi um sentir tão nosso também. Por isso esse compartilhamento com vocês. O nome do Salmo de Davi 32 diz assim: a felicidade de quem recebe o perdão. Tá? E aí ele começa assim: feliz aquele cujo pecado é perdoado, cujo pecado não é coberto. Bem-aventurado e feliz o homem a quem o Senhor não atribui o pecado, e em cujo espírito não há erro. Mas aí ele vem e diz assim: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão, Senhor, estava dia e noite sobre mim. É o Espírito Santo nos sacudindo, né? E o meu vigor tornou-se em sequidão. Aí confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor os meus erros, e tu certamente perdoarás as coisas erradas que eu fiz. Ele tinha a certeza do perdão. Então, todo o homem piedoso te fará súplicas, em todo tempo encontrar-te-á. Haverá uma porta aberta de Deus para todo aquele que confessar os seus erros. E aí, no verso 7 e 8, dá o resultado de a gente abrir esse coração a Deus, confessar os nossos erros, os nossos pecados e as nossas incapacidades. O que aconteceu com Davi, Reinaldo? Aqui ele diz o seguinte, verso 7 e verso 8. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir.
e vou guiá-lo e orientá-lo. Amém. Que coisa linda, né, Salete? Não há pecado que não possa ser perdoado. Se você vai ver a história de Davi, ele nesse Salmo 32, ele está confessando aquele adultério que ele fez com Betseba. Uhum. E mais do que o adultério, ele fez uma mentira. Ele mentiu para Urias, o marido de Betseba. Davi era casado, Betseba era casada com Urias, um dos comandantes dele. E ainda ele faz com que Urias seja levado à frente de batalha para ser morto. Porque a Betseba agora estava grávida de Davi e ele tinha que encobrir essa situação. E enquanto ele persistiu nesses erros dele, querendo encobrir a mentira com outro erro, aqui no Salmo 32 diz que se secaram os ossos dele. É isso que acontece com a gente, né? Quando Adão e Eva querem se cobrir o seu pecado com as folhas de parreira. Não dá certo. Não dá certo. Quem tem que agir em nós é Deus. E aí, quando ele confessa, vem aquele alívio e Deus fala com ele: instruir-te-ei e te conduzirei no caminho que deve seguir. E aí ele encontra paz, encontra perdão. Então, querido amigo, aquele que nos acompanha, pense no que você tem feito de errado e pense em colocar tudo nas mãos de Deus. Aquele que tem o perdão, nós não somos capazes do auto-perdão, não somos capazes de nos perdoar. A gente tem que confessar para aquele a quem nós ofendemos. Nesse caso, Deus. Nesse caso também Betseba. Urias já não tinha mais como pedir perdão, que ele já estava morto, mas ele pediu e mudou completamente, e realmente Deus instruiu Davi e ele seguiu a instrução de Deus. E lá no fim da história de Davi, como é que ele é conhecido? O homem segundo o coração de Deus, aquele que fez todos esses pecados porque ele se arrependeu, e o arrependimento significa mudar de vida, mudar de comportamento. Ele recebe esse título tão maravilhoso, o homem segundo o coração de Deus. Receba esta palavra de salvação, a oportunidade do perdão de Deus, e seja feliz. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Uma feliz semana para todos. Estamos abrindo o nosso programa Tempo de Decisão. Logo em seguida temos mais uma mensagem bonita para vocês também. Um abração, né, Salete, para toda essa turma aí que nos acompanha, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, por tudo que vocês nos escrevem, Amém. Pelo estímulo que nos dão. Ficamos sempre muito alegres. Um abração para todos vocês.